Então vamos lá, gente, fazer essa pele linda. Vou começar com esse hidratante, é o da Quem Disse Berenice, para dar tchau aos poros. Ele também já ajuda como um primer, ajudando aí na uniformização da pele. Eu vou espalhar todo esse hidratante com o meu pincel Duo Fiber em toda a pele. Eu já fiz as sobrancelhas e eu tô contornando ali, ó, todo esse design, né, que eu fiz com o pincel. Agora eu vou pegar um primer mesmo e vou colocar aqui, que eu tô percebendo um pouquinho de porosidade nessa região. Então, com o dedinho eu vou espalhando ali. Esse primer é o BT Blur, da Bruna Tavares. Então, eu gosto de fazer a aplicação com o dedo, porque eu sinto que eu penetro mais esse produto na pele. E agora eu vou contornar minha sobrancelha, parte superior, com a base da Nina Secrets, da Eudora, por Nina Secrets. Essa base é maravilhosa. Então, como eu disse, eu já tinha feito a sobrancelha, né? O design, a maquiagem na sobrancelha. Agora eu faço esse acabamento ali com base, tá? Com esse pincelzinho ali de corretivo, de precisão. Então, eu contorno por tudo e venho dando batidinhas com a esponja levemente umedecida. Mais seca do que úmida, essa esponja está. Então, venho dando batidinhas em toda a sobrancelha. E agora eu vou fazer toda a aplicação da base no rosto. Eu coloco a base na esponja e venho fazendo a aplicação e dando leves batidinhas em todo o rosto. Percebam que eu não levo muito produto para a região da olheira, eu não gosto tanto, é mais o resquício mesmo da esponja. Então, aplico, venho dando leves arrastadinhas, não arrasto muito para não tirar os produtos que eu coloquei abaixo, né, do rosto, da pele, aliás, abaixo da base tem tonificação, tem hidratante, tem primer, então não vou esfregar, tá, nem arrastar. Pego mais um pouco para fazer ali o outro lado e da mesma forma, batidinhas muito leves em todo o rosto. Perceba que eu começo no meio ali e só depois eu trago para a extremidade. E o que sobra que eu coloco ali nas olheiras, né? Nas regiões das olheiras, tá? Agora eu vou fazer o contorno, pegar esse corretivo líquido da Natura, escuro, mais escuro que o meu tom de pele, e vou fazer meus pontos de contornos escuros. Eu não fiz neutralização de manchas, eu gosto de uma pele mais leve mesmo, tanto que essa base da Eudora, ela deixa mesmo um acabamento mais leve, mais hidratante, do jeito que eu realmente gosto. Então, tô fazendo todos os meus pontos de contorno escuro, nariz, mandíbula, testa, com esse contorno escuro, mais escuro que o meu tom de pele, tá? E agora eu vou esfumar esse produto também com a mesma esponjinha, dando leves batidinhas, esfumando por tudo. Percebam que ele tem um subtom mais quente, né? Então, essa é uma proposta mais bronzeada, mais glow de pele, com uma base mais leve. Então, fica muito linda a pele, dá super certo. Então, venho dando batidinhas em toda a região que eu fiz a aplicação desse contorno, com leves arrastadinhas, esfumando esse produto, ó. No nariz também, tá? Agora eu pego um contorno mais claro, também da Natura, esse mais claro que o meu tom de pele, eu vou melhorar camuflagens ali e contornos claros. Então, coloco na região de nariz e olheira, também coloco no bigode chinês, para melhorar ali, né, disfarçar a profundidade, um pouquinho no queixo, no arco do cupido e na região ali da glabela e topo do nariz. E da mesma forma, com o outro ladinho da esponja, eu venho esfumando esse corretivo. Se você tem dificuldade em fazer primeiro o escuro, depois o claro, você pode trabalhar primeiro o claro, depois o escuro, tá? Isso não altera no resultado da maquiagem, não. Agora eu vou selar a parte de pó, né, de produtos secos, e vou começar com esse produto da Poa Beauty, é um blush. Esse blush é bem coringa, é um rosa queimado, ó, e eu venho dando batidinhas ali com esse pincel, bem fofo, e eu gosto de aplicar ali também, bem no meio do rosto, no nariz, né, para dar aquele aspecto de sun kiss, né, que é o beijo do sol, para deixar tudo bem coradinho. E agora eu vou pegar esse iluminador, que tá com a tampa quebrada,
mas é da RZ, e eu venho aplicando nos pontos de iluminação, principalmente ali na região de osso zigomático, né, para trazer um pouco mais de glow ali para essa pele. E com o dedinho eu coloco na pontinha do nariz e topo também no dorso ali do nariz, tá? Com o dedo bem levinho ali, só para dar um realce. Um pouquinho também no queixo e na glabela. Agora eu vou selar o contorno escuro. Limpei o pincel e eu pego o contorno, esse é o P12, se não me engano, da Vult. E eu vou agora selando o contorno escuro, ó, tá? Com a mão bem leve, só para selar. Essa pele, como eu disse, ela, apesar de não ter o produto translúcido, né? Eu não vou aplicar pó translúcido, ela fica bem glow. E apesar também de eu usar um sealer, né? A proposta aqui é mais bronzer, então eu tirei ali todo aspecto de matificação, tá? Então, o produto da Bruma a gente não vai usar aqui. Para selar agora, eu vou usar o sealer. Esse é sealer da Desi Peroso. Ele tem um pouco de álcool na composição e ele já ajuda como realmente um selante da pele, sem precisar do pó. Agora eu seco e esse é o resultado da minha pele. Então vamos lá, minha gente, fazer esses olhos bem lindos para você usar aí no seu dia a dia, em qualquer ocasião vai super combinar. Então eu vou começar preparando a minha pálpebra, eu vou pegar um corretivo mais claro que o meu tom de pele, líquido mesmo, e eu já vou passar aqui, ó, na pálpebra para preparar e ajudar na pigmentação das minhas sombras. E eu vou dar uma dica para você que tem dificuldade na hora de aplicar a sombra e às vezes mancha, às vezes abre. Minha dica para você, principalmente quem tem muita linha de expressão, muita ruguinha ali na pálpebra, a dica é a seguinte, é depois do corretivo você selar com pó translúcido. Então, pega o pozinho, isso vai te ajudar a fazer as sombras aqui deslizarem, sabe? Então, quem não tem muita prática para usar a sombra direto no corretivo, sela com um pozinho translúcido. Então, gente, vamos lá, vou usar essa paletinha aqui, ó, da Ruby Rose, é a Soft Nude. Então, bem legal aí a proposta para vocês. Eu já vou começar iluminando minha sobrancelha. Eu vou pegar essa cintilância aqui, é um pérolazinho com pincel de aplicar sombra. E eu já vou pôr aqui na região do ponto alto da minha sobrancelha, em movimentos de vai e vem, que é o movimento que esfuma retas. Então, eu aplico e faço esse movimento de vai e vem no ponto alto da minha sobrancelha. E o resquício eu trago aqui pro cantinho interno. Então, eu concentro no ponto alto e trago o restante aqui no canto interno. Agora eu vou começar de fato o nosso esfumado. Eu vou pegar a mesma paleta e eu já vou começar com esse tomzinho de marrom mais avermelhado. Então, eu pego aqui na paleta, movimento de bolinha, tiro o excesso. Por que movimento de bolinha? Porque o meu pincel é cônico, tá? Então, para esse formato, a gente pega nesse sentido. Como a pálpebra já tá selada, eu só começo agora a deposição da sombra. Não se preocupem agora em esfumar a sombra. A gente vai depositando, ó. Ao primeiro momento, a gente aplica no canto externo, sobe até o côncavo e leva até um pouquinho no canto interno. A gente tá só pigmentando essa sombra, ó. Depois a gente se preocupa em esfumar. Ó. Eu aplico até eu perceber que a minha sombra não está mais mudando a cor, que ela não está mais escurecendo, ou seja, que ela não está mais pigmentando. Então, quando eu percebo isso, eu paro de aplicar.
vou fazer do outro lado. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai tirar as marcações, tá? Com o mesmo pincel, eu vou limpar aqui num pano, ó, tô com uma ecopadzinha que eu fiz só pra limpar pincel, ó, pode ser um tecido, pode ser um papel toalha, enfim, limpa aqui, ó, todo. E olha como ele fica bem limpinho. E agora, ó, essa aqui tá marcada e essa também. Então, eu vou fazer desse lado aqui pra vocês verem melhor. Eu venho aqui, ó, e quando eu faço o movimento circular, além de eu esfumar, eu expando essa sombra. Ó, então, o pincel bem de frente, eu venho fazendo a bolinha. Se eu faço só movimentos arrastadinhos, eu não expando, eu só esfumo. Então, o movimento de bolinha me dá expansão também, ó. Então, como eu subi bem, eu faço movimentos circulares, olha só, uma sombra esfumada e uma sombra marcada. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Limpo o pincel, o mesmo pincel, e faço igual. E agora, gente, eu vou pegar um tom mais escuro, ó, pra gente colocar agora bem dentro do côncavo pra baixo. Eu vou pegar outro pincel, pincel de aplicar sombra. E como que a gente pega a sombra com o pincel de aplicar? A gente já não faz a bolinha, a gente vai de ladinho assim, ó, pegando na lateral dele. Agora eu vou concentrar aqui na região mais externa até o côncavo, ó. Eu vou aplicando primeiro, ó. Da mesma forma, a gente aplica primeiro, depois se preocupa em esfumar. Agora eu volto com aquele pincel, sem pegar nenhuma sombra, eu esfumo dentro do côncavo, ó. Com a mão bem levinha. E vamos fazer agora ali do outro lado. Já tá lindo desse jeito, agora a gente vai deixar mais lindo. Vai pegar um preto, você vai pegar... Como nessa paleta não tem nenhuma preta, nenhuma sombra preta, eu vou pegar essa paletinha aqui da Ludurana, aí você pega qualquer uma aí que você tiver. E com aquele pincelzinho de aplicar sombra, a gente vai aos pouquinhos agora, aplicando esse pretinho na raiz do cílio, ó. Na raiz do cílio, indo até ali o côncavo. Já dá uma leve esfumadinha. Vai com calma, com o pretinho, que é pra não manchar. E eu continuo aqui, ó, esfumando esse pretinho com o mesmo pincel, tá? Agora eu vou falar por aqui porque aconteceram alguns imprevistos. Não deu mais pra continuar falando. Então, eu vou esfumando aqui, ó, com o mesmo pincel, tirando marcação desse preto, tá? Vai limpando o pincel ali na ecopad, no paninho, e preserva o canto interno, tá? Vai limpando sempre, o segredo aqui é limpar sempre o pincel. E agora a gente vai fazer ali do outro lado.
Então, agora eu peguei uma esponjinha, ó, pra esticar a pele, que facilita, né, pra gente poder fazer esse esfumadinho. Eu dei mais uma pigmentada com preto, pincelzinho de aplicar sombra. Você vai julgar o tamanho da sua pálpebra para poder pegar o pincel adequado, tá? Então, eu venho esfumando, ó. Limpo o pincel e esfumo esse pretinho ali sempre, tá? Porque o pincel limpo, ele vai ajudar a não manchar. Eu volto com aquele primeiro tom de marrom avermelhado e eu selo agora a bordinha desse preto com o mesmo pincel. Perceberam que eu limpei o pincel antes, né? Então, peguei o marronzinho, isso vai dar um acabamento nesse pretinho, ó. Fica bem bonito, tá? Então, vai selando a bordinha que você já esfumou sem nada. Agora, você coloca o marronzinho avermelhado na bordinha desse preto. Perceberam que eu subi um pouquinho com esse preto, só com o resquício dele ali no canto externo, e ele ficou concentrado bem no cantinho externo? Isso fica também, dá um efeito, na verdade, de erguer o olhar. Então, eu vou esfumando, ó, tirando marcações, sempre limpando o pincel. E agora eu vou fazer o canto interno, vou fazer essa maquiagem toda opaca. Eu peguei outro pincel de aplicar sombra também limpo. E eu vou pegar esse tom bem bege, bem clarinho, para selar o canto interno. Aqui é só mesmo, e é opaco, tá? Mas se você quiser cintilante também fica lindo. Eu quis trazer opaco para dar uma proposta mais clássica. Então, aplico ali, selando, ó, com leves batidinhas nesse pincel. E aí, dá um acabamento bem bonito. Se passou ali em cima do delineado, né, que a gente fez esfumado com a sombra preta, depois você volta e dá acabamento, tá? Então, eu vou selando, ó, todo o canto interno até ali em cima. Agora, eu volto com esse tom vermelho para fazer, esse marrom avermelhado, para fazer a parte inferior com esse pincelzinho de precisão, bem de topinho reto e curtinho. Eu venho fazendo o canto interno, aliás, externo, e não entro muito no canto interno, ó, com esse tom de marrom avermelhado, esfumando, tá? Movimentos de vai e vem, que eles esfumam traçados, né? Esfumam retas. Agora eu vou voltar com aquele tom escuro, só para fazer o cantinho externo apenas. Então, concentro esse escuro só no cantinho externo e levo o resquício ali pro meio do olho, tá? Não entro com ele lá para onde eu deixei o primeiro tom. Então, vou esfumando, limpo o pincel e vou esfumando, fazendo esse esfumado inferior ali, ó, tá? Fundindo as cores. Uma dica agora é pegar um pincel de sombra bem limpinho para fazer esse acabamento por baixo. Também dá um acabamento, deixa um acabamento bem bonito nessa parte inferior. E faço a mesma coisa ali, ó, do outro lado, primeiro com o tom marrom avermelhado. Concentro ele no canto externo e entro um pouquinho com ele, mas não entro até o canto interno. Pigmento bem. E faço a mesma coisa, volto com o tom mais escuro e concentro no canto externo. Agora eu vou fazer a aplicação da máscara de cílios, pra gente fazer a aplicação de cílios postiços. Então, eu gosto de fazer a máscara antes, isso me ajuda na aderência do cílio postiço. Então, eu aplico ali, tô usando essa máscara da Quem Disse Berenice. Faço toda essa aplicação nos cílios, dos dois lados. E agora eu vou aplicar cílio postiço, tô usando essa colinha aí, ó, da Super Stronger. Aplico em toda a base, vou deixar secar e aplico no meio, depois nas extremidades. Esses cílios é da marca Cala. Agora eu dou acabamento com a pinça e agora escondendo a colinha com um delineador. Tô usando essa canetinha delineadora para esconder a colinha, tá? Isso também faz um acabamento bem bonito. Agora eu vou fazer a boca. Peguei um batom escuro, vou fazer uma boca bem Kylie Jenner, né? Bem carnuda, bem volumosa, lábios grossos. A gente faz um contorno escuro e esfuma com um pincelzinho de sombra, ó. Esse batom mais escuro só nas bordas, tá? E agora eu venho com o nude bem no meio, ó.
Então, apliquei primeiro o mais escuro da Latica e agora eu vim com esse mais clarinho nude da Mari Maria no centro da boca, ó. Tá? E aí, pra deixar ainda mais volumoso o lábio, a gente aplica um gloss, que isso vai dar mais volume, ó. Só no centro também, ó. Coloco bem no centro, esse é da Maxi Love, de preferência um gloss transparente, né? Coloco bem no centro. E agora eu vou fazer um acabamento ali na linha d'água que eu havia esquecido, com um lápis bege, ó. Só pra limpar a linha d'água, tá? Isso também ajuda a dar uma abertura no olhar. Então, peguei um lápis bege, vou limpando a linha d'água. Coloco a esponjinha ali embaixo para ajudar na abertura, né? Deixar a área mais tranquila ali pra gente fazer essa aplicação. Limpo toda a linha d'água. Olhinhos que são cerrados, essa dica é bem legal, tá? E esse foi o resultado da nossa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijos!